Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Galo, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Vamos tocar aqui uma análise sobre essa partida em que o Verdão conseguiu uma goleada muito importante contra o Galo na Arena MRV, tá? Uma vitória que, engrandece, que dá perfil, que mostra que o Palmeiras está no Campeonato Brasileiro com pretensões de fato de conquistar a competição, porque até agora o Palmeiras vinha vacilando muito na competição. Essa foi uma grande partida. Essa foi uma grande vitória e o resultado de hoje na Arena MRV sinaliza que o Palmeiras pode sim competir para conquistar mais um título brasileiro, tá? Foi uma partida em que tivemos um Galo correndo o tempo inteiro, do primeiro ao último minuto da partida, tentando fazer o seu esquema tático funcionar. Foi uma partida em que, desde o primeiro ao último minuto de jogo, tivemos uma equipe superior. Essa equipe foi o Verdão. Por quê? Porque o esquema tático do Verdão, hoje, do Abel Ferreira, derrotou o esquema tático do Atlético do Gabi Milito. Esta é a mais pura verdade. Por que o esquema tático do Milito não funcionou tão bem? Porque certamente os intérpretes para suas ideias, que configuram esse esquema tático, hoje não estiveram muito bem dentro de campo. Um ou outro ali que talvez não esteja num momento tão bom, né? No meio de campo a gente tinha, por exemplo, ali um jogador que talvez não seja o mais indicado para esse tipo de jogo, né? O Igor Gomes, né? É um jogo muito grande para o tamanho do Igor Gomes, né? A gente teve ali também, no comando de ataque, um jogador que tem dificuldade para não ficar impedido, um jogador jovem, muito promissor, muito interessante, que é o Cadu, mas um jogador aparentemente muito verde para um tipo de jogo desse também, né? E tivemos, portanto, alguns jogadores do Galo com dificuldade para implementar as ideias do técnico em campo, tá? O que a gente viu desde o começo foi o Palmeiras buscando o protagonismo, o Galo também. Quem que venceu esse duelo no começo? Né? Quem que teve o domínio da partida? Foi a equipe do Palmeiras. Por quê? Porque o esquema tático do Palmeiras funcionou, o do Galo não. Por quê? Qual foi ali o que explica, né, o bom funcionamento do esquema tático do Palmeiras em relação ao esquema tático do Galo que não funcionou? A defesa. O sistema defensivo de uma equipe e outra. Por um lado, nós tínhamos no Palmeiras, né, o fechamento completo dos espaços defensivos em vários espaços do campo. Nós tínhamos um Palmeiras ali fechado, né, quando recebia o Galo, se fechava muito bem, se trancava ali à frente da sua área, compactava muito bem, estava sempre pronto para sair no contragolpe rápido, sobretudo através do Estevão, né? E isto funcionou também muito bem, né? Por outro lado, quando o Palmeiras chegava ali à área do Galo, o que a gente tinha era um Palmeiras com muita facilidade para finalizar, muita facilidade para se filtrar dentro da área do goleiro do Galo, muita facilidade também para arrematar para o gol. Acho que o que exemplifica muito bem o que eu estou dizendo foi justamente o gol do Palmeiras, né? O primeiro gol do Palmeiras ocorre com falhas enormes do sistema defensivo do Galo, do começo ao final da jogada. Se nós olharmos apenas para o que aconteceu dentro da área, vamos verificar que na hora do gol, o jogador recebe a bola completamente ali isolado, sem marcação, tem tempo de matar a bola e chutar. Havia um outro jogador do Palmeiras perto do marcador do gol, que estava livre também, pronto para receber essa bola e fazer o gol. Ou seja, havia dois jogadores do Palmeiras livres na área do Galo. Por quê? Porque a marcação estava completamente perdida nesse lance. Então, em todos os espaços do campo, e não somente dentro da área, nós tivemos uma marcação do Galo muito ruim. No meio de campo tivemos o Igor Gomes, que não conseguia acrescentar absolutamente nada na marcação. E, do ponto de vista criativo, ele também não conseguia entregar um arredondamento da bola. A bola não chegava muito redonda e tal, porque nem sempre ele conseguia fazer as coisas como deveria, né? Então tivemos, portanto, ali uma sobrecarga para a volância, que não conseguiu responder à altura. Por quê? Porque os jogadores à frente não conseguiam responder na criação. A volância precisava também ajudar na criação e não conseguia. E a bola chegava para o atacante de que forma? Quadrada. E aí ficava muito difícil para finalizar. E além disso, né, o fato de que as coisas não funcionavam muito bem nesse setor de criação do Galo facilitava muito para a defesa do Palmeiras, que pegava essa bola, recuperava essa bola com muito mais facilidade. Então, a marcação do Palmeiras, que foi muito eficiente, também foi muito eficiente, porque as jogadas do Galo não aconteciam da maneira eficiente como já aconteceu em outros momentos, né? Então, em virtude disso, tudo foi facilitado para o Palmeiras, tá? E, além disso, né, gente, um parênteses agora para falarmos que, além disso, tivemos uma equipe local, a equipe do Galo, muito prejudicada nos seus nervos, né, todos os jogadores ali, né, totalmente empilhados, né, em virtude também da atuação do árbitro vagabundo, cretino, vagabundo que apitou esse jogo. Um vagabundo, gente, é essa palavra. Por que ele é isso? Porque ele não tem a menor sensibilidade
com os acontecimentos do jogo, com a temperatura do jogo, com os torcedores que estão na arquibancada, com aqueles que estão vendo o jogo pela televisão. O que o árbitro tem que entender é que ele está em campo para fazer com que o espetáculo funcione. Os grandes, né, construtores do espetáculo são os jogadores. O árbitro pode também ajudar a construir o espetáculo. Como, gente? Acalmando os jogadores. Como, gente? Fazendo uma boa arbitragem. Como? Apitando de uma maneira decisiva, estando presente no lance e não à distância, como ele estava em muitos momentos, né? Para vocês terem ideia de como o árbitro prejudicou o Galo hoje, teve 3 situações no primeiro tempo, amigos e amigas. 3 situações do primeiro tempo em que houve falta para o Galo, a equipe cobrou a falta, com a bola rolando um pouquinho, o árbitro mandou voltar. É claro que dentro da legalidade do jogo, o árbitro tem sim que pedir para que volte, mas quantos não são os árbitros no Brasil e no mundo que muitas vezes fecham os olhos para isso? Por quê? Porque ele entende que naquele momento é melhor deixar de lado essa bobagem. Sabe? Por quê? Porque se você enerva muito os jogadores, você pode perfeitamente mandar um jogador da equipe local embora, 2 jogadores embora, 3 jogadores pro chuveiro muito mais cedo, ok? Mas aí, o que acontece com o espetáculo? O que acontece com o jogo? Né? Então o árbitro tem que entender o seguinte, eu não estou aqui para me destacar, então o quanto eu posso aguentar? É claro que é muito difícil para todos nós aceitarmos o jogador enchendo a paciência do árbitro o tempo inteiro, falando aquilo que ele acha que tem que falar. E jogador de futebol aqui no Brasil tem que tomar cuidado com isso e tem que parar com esse tipo de coisa. Agora, isto é uma questão. A outra questão bem diversa é o árbitro o tempo inteiro também se enervar com essas coisas, se enervar exageradamente com essas coisas. O árbitro pode sim relevar em algumas situações. Ele olhando para a temperatura do jogo, ele olhando para como os jogadores de uma equipe estão nervosos, ele pode escolher, né? Ir para o enfrentamento com esses jogadores que estão nervosos, entregando um cartão para eles, ou de outra maneira, tentando acalmá-los sim, controlando um pouco as coisas e até relevando sim alguns pontos. A ofensa que ele recebeu do Hulk ali foi tão grave assim para, no primeiro tempo, no mesmo lance, ele dá 2 cartões amarelos para o jogador. É uma questão que eu deixo para vocês. É claro que você que torce para o Verdão, você está achando que foi justo mesmo o que o árbitro fez. E eu entendo, porque você é torcedor, né? Agora, o torcedor do Galo claramente que não vai aceitar esse tipo de coisa. E este é um problema também que temos aqui no Brasil. Dirigentes precisam entender, e acho que muito mais do que os torcedores, que a arbitragem é inimiga de todos. Entende? Hoje foi o Atlético Mineiro, poderia ter sido o Palmeiras. Circunstancialmente, esse árbitro que apitou esse jogo de hoje e que é uma pessoa, um profissional completamente descompromissado com o jogo, com o espetáculo, com o futebol, né, e com o trabalho das equipes, né, em campo, né, esse árbitro que é um vagabundo, né, é um vagabundo, é isso que ele é. Ele no máximo vai receber ali, né, um castigo, né, aí vai ficar 1 ou 2 semanas fora. Sabe o que vai acontecer com essa 1 ou 2 semanas fora? Ele vai para um spa, meus amigos e minhas amigas. Nesse spa, ele vai ter durante o dia 2 horinhas de treinamento, de orientação, né? E no resto ele vai lá, ficar nadando, passeando, curtindo a vida. É esse o castigo que esse cidadão, esse vagabundo que apitou o jogo vai receber. Se for receber, na verdade, se for receber. Este é o ponto, tá? Então é necessário que todo mundo entenda, a arbitragem, ela é inimiga de todos, tá? Hoje foi o Galo, poderia ter sido o Palmeiras, ok? Porque de fato ele prejudicou, ele ajudou a enervar. Agora, dito tudo isso aqui, tudo isso foi suficiente para que o Galo levasse essa derrota de 4-0? Claro que não. Porque como eu assinalei aqui no começo, né, o Palmeiras foi superior. E essa superioridade do Palmeiras foi do primeiro ao último minuto de jogo. Teve no primeiro tempo, depois do gol, alguns momentos de vacilo. Né? Vacilou um pouquinho, mudou um pouco a estratégia, esperando ali o Galo. O Galo, contudo, teve chance de fazer gol, inclusive, né? Agora, no segundo tempo, né, o domínio voltou a ser absoluto. Estevão foi brilhante, jogador espetacular, um gol maravilhoso de um craque de bola, um dos maiores craques jovens que eu já vi jogando aqui no futebol brasileiro. Conversava eu com meu amigo Lucas, né, que falou, olha, como ele lembra o Neymar no começo da carreira, eu diria para você que é verdade, né? Eu acho que tudo que é um jogador que tem ali talvez uma personalidade muito mais tranquila do que a do Neymar, né? E nesse sentido pode ter até mais sucesso na carreira do que o nosso Neymar, né, que não vai para lugar nenhum, né? Como a gente sabe, né? Foi para a Europa para ser melhor do mundo e até hoje não consegue. E certamente vai ter outros brasileiros ganhando o prêmio de melhor do mundo muito antes do Neymar, se é que o Neymar algum dia vai ganhar, né? Então, o Estevão é de fato diferenciado e o gol dele foi brilhante. Agora, a gente olha para o Palmeiras, né? A gente vê o time funcionando muito bem, lá na frente a bola chega e o Rony ou o Poçante não consegue fazer muita coisa não. E hoje ele conseguiu, inclusive, fazer até um jogo razoável, tá? Agora, no segundo tempo entra o Flaco Lopes, né? E eu fico pensando, poxa vida, o que acontece com o Abel, o baita técnico que é o Abel, por que ele
Por que técnico tem que ter essa esquisitice toda, né? Porque todos os técnicos têm que ter algo de esquisito, né? Porque na cabeça do Abel, o Rony, o Poçante, é muito mais jogador do que o Flaco Lopes. E eu não consigo aceitar um negócio desse. Tanto é que o Flaquito entra no segundo tempo e marca o dele, deixa o dele para que a goleada do Palmeiras fosse ainda muito maior e a vitória muito mais consagradora. Uma vitória realmente muito interessante do Palmeiras, uma vitória que catapulta o Verdão ali na tabela, né? Uma vitória que sinaliza que o Verdão está na competição para vencê-la, uma vitória que empodera, que gera perfil, gera grandeza, gera confiança para os jogadores do Palmeiras. Quanto ao Galo, sinceramente, o esquema tático tentou se funcionar desde o começo, em momentos de dificuldade, quando estava com 3-0, com 2-0, enfim, até com 4-0 ali, o Galo sempre tentou, o Galo jamais deixou de tentar. Em alguns momentos, a meu ver, até talvez se expondo excessivamente, mas o fato é, a equipe tentou, tanto é que no final do jogo, apesar da goleada, a torcida bateu palma. E eu não quero aqui fazer coro aqueles que falam, bateu palma com a derrota dessa tal, porque se você olhou pro jogo, você viu, você conseguiu perceber a luta dos jogadores do Galo. Lutaram o tempo inteiro, sabe, com muita dignidade para tentar reverter o placar em todas as situações. Não conseguiram, porque hoje enfrentaram uma baita equipe, uma baita equipe em que tudo funcionou para essa equipe hoje, que foi a equipe do Palmeiras, tá? Então eu acho que tá tudo muito bem com o Galo, apesar dessa derrota, muito feia, mas tá tudo muito bem, e acho que para o Palmeiras tá tudo muito bem mesmo, porque é uma vitória que mostra que o Verdão está na competição para vencê-la, tá bom, gente? É isso. Gostou da análise? Deixa aí um valeu demais para dar uma força pra gente, ou então deixa um Pix, vou deixar a chave de Pix aqui no comentário fixado deste vídeo. O canal está precisando, meus amigos. É isso.